São de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma edição do programa Comunidade em Ação. 15 horas, 4 minutos. Brasil! Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais da cidade desta quinta-feira. Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, começando pelo Jornal à Tarde, que diz que a Bahia está entre os destinos mais procurados do país. Folha de São Paulo: partos de adolescentes caem pela metade em última década no Brasil. Muito bem, o jornal Estado de São Paulo, ele diz que estados mais carentes de recursos podem ficar sem 2 bi do Fundeb. Valor Econômico São Paulo: leilões de saneamento em 2025 vão gerar 69 bilhões em investimentos. Já o jornal Globo do Rio de Janeiro, ele traz: governadores ameaçam ir ao STF contra decreto de atuação policial. O Dia Rio de Janeiro: pesadelo em família, meu Deus do céu, eu não acredito, a minha filha. Jornal Correio Brasiliense: estados reagem a decreto que limita atuação policial. Estado de Minas: chuvas deixam Minas em alerta. O Jornal 0 Hora, Rio Grande do Sul, com 6,5 bilhões liberados, Leite quer lançar editais de obras contra cheias em até 2 meses. Diário do Pernambuco: trânsito, transporte e artista. Saiba tudo sobre shows da virada. Já o Jornal do Comércio Pernambuco traz que Polícia Rodoviária Federal faz vítima no mesmo dia de decreto para frear abuso policial. E por último, Diário do Nordeste Ceará: violência política aumenta 150% no Ceará. E essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quinta-feira 26 de dezembro de 2024, deixando todo mundo bem informado por dentro do que acontece no nosso querido país, que se chama Brasil. Editorial do dia com Wilson Brasil. Meus amigos e minhas amigas ouvintes, o que fazer? O que não fazer? Interessante que parece que nosso país perdeu de uma vez o rumo. As coisas estão cada vez mais complicadas. E para você que acredita em fulano e não acredita em ciclano, e outros que acreditam no ciclano, mas não acreditam no fulano, está aqui a notícia incrivelmente preocupante e que deixa a gente cada vez mais descrédito em tudo que foi criado para nos proteger, para nos ajudar, porque tá demais. Eu vou deixar o título da matéria e vou direto ao assunto dizendo o seguinte: o policial federal Rogério Magno Almeida Medeiros, preso por suspeita de desvio de dinheiro de emendas parlamentares na segunda fase da Operação Overclean, lembram? Deflagrada pela Polícia Federal na segunda, dia 23, recebeu medalha do mérito da Inteligência de Segurança Pública. O pedido de liberdade provisória foi concedido e o policial federal foi liberado do sistema prisional também na quarta-feira. Para que vocês entendam, olha o título: policial federal preso por suspeita de desviar dinheiro de emendas parlamentares. Pois é, recebeu medalha de mérito da SSP da Bahia. O pedido de liberdade provisória foi concedido ao policial e o policial federal foi liberado do sistema prisional também na quarta-feira, dia 25. A solenidade aconteceu no dia 9 de dezembro no auditório Adalgisa Borges, do Centro de Cultura Cristã da Bahia, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, Marcelo Werner,
do superintendente da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, Wagner Gomes, além de outras personalidades civis e militares de instituições públicas ou privadas. A honraria, amigos ouvintes, foi instituída pela SSP Bahia em 2023 e reconhece as contribuições de profissionais que desempenham papéis essenciais nas atividades relacionadas à inteligência de segurança pública. De acordo com as investigações, Rogério Magno fornecia informações privilegiadas ao grupo e recebia pagamentos mensais de 6 mil pela função de vazamento e de dados sigilosos. Ele também recebeu serviços pessoais pagos pelos líderes da organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, o policial Rogério foi acionado para identificar quem era o homem que aparece em imagem dentro de um prédio de um dos investigados. Ele então fez um alerta de que se tratava de um agente federal. Os envolvidos no esquema foram avisados sobre a necessidade de destruir provas quanto antes, pois o grupo poderia ser alvo de uma operação a qualquer momento. Conversas monitoradas pela Polícia Federal mostram que foi exatamente o que fizeram. Em uma delas, 2 operadores do esquema, Yuri dos Santos Bezerra e Geraldo Guedes de Santana Filho, fala como vão se desfazer dos documentos. Abre aspas. Geraldo, limpe tudo, porque diz que vem uma operação braba aí. Agora, nosso caso, irmão, carimbo de empresa que tem lá, não é para ter aquilo lá. Aquilo ali é perigosíssimo. Não é para ter nada de timbrado de outras empresas. Aqueles documentos lá. Yuri, aqui qualquer hora pode bater alguém na porta. Geraldo, eu e você temos que ir lá, pegar tudo que tiver de cotação em imprensa e de outras empresas, o que tiver de impressão de coisa lá, de proposta de terceiros, triturador. Lá está com 3 triturador. Erro de português. Trabalhando em tempo real. Você não tem noção. Ele já mandou fazer uma limpeza lá no meu setor. Em outro trecho da conversa, falam abertamente sobre as fraudes que cometiam. Porque, a bem da verdade, ali o que eles tinham que fazer, cada um ligar, contactar uma empresa, pegar as cotações e tal, e isso não é feito. A gente monta os processos e manda ponto, e isso tá errado, entendeu? Então aqueles carimbos é para sumir da empresa, não é para ter aqueles carimbos lá, diz o Geraldo. Muito bem. Por meio de nota, Sérgio Habib e Thales Habib, os advogados responsáveis pela defesa de Rogério Magno, negaram as acusações contra o policial federal e informou que está empenhado em obter a revogação da sua prisão preventiva, recorrendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Devo informar que os indícios levantados contra ele não refletem a realidade, são informações, etc. Além do policial federal, foram presos o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro, republicanos, e outras 2 pessoas, Lucas Moreira Martins Dias, secretário de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista, que, diga de passagem, já está solto, e Carlos André de Brito Coelho, ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória. Também houve o afastamento de Lara Betânia Leles Oliveira, servidora da Prefeitura de Vitória da Conquista, e etc. Bom, nós temos uma população carcerária no país que já passa de 800 mil. Para o senhor ter uma ideia do que é isso, Vitória da Conquista não chegou ainda, segundo o censo, a 400 mil habitantes. Olha só quanta gente presa tem lá. 2 Vitórias da Conquista. 1 milhão, uma Feira de Santana e meia de presos, de detentos. E se fosse prender realmente quem rouba nesse país, aquilo ali teria o dobro. Os presos passaram por audiência de custódia na segunda-feira, em seguida foram encaminhados ao sistema prisional Vidigal Cafezeiro, Carlos André de Brito Coelho, Rogério Magno Almeida e Medeiros, está detido da capital baiana. Já Lucas Moreira Martins Dias está preso em Porto Seguro, no extremo sul, que na realidade não é nada disso. Ele já teve prisão preventiva, ele teve a prisão, ele foi libertado, está naturalmente, não pode sair da cidade,
mas pelo menos segundo o site, mais tarde a gente fala sobre isso aqui, ele já está fora da prisão. O daqui de Conquista, o ex-secretário. Aí você fica hoje, amigos, amigas, ontem foi Natal, não é? O dia de comemoramos o dia do nascimento de Cristo. E hoje a gente traz informações como esta, e aí você fica pensando o seguinte: confiar em quem no país hoje? É difícil, né? Porque quando você escolhe alguém para Polícia Federal, tem que ser alguém acima de qualquer suspeito, o cara que não tenha nada, tem um passado limpo, presente limpo. E de repente eles mesmos, o vício do ganhar dinheiro fácil é tão grande que alguns deles, ainda bem que a maioria, graças a Deus, não é dessa forma. E a gente é obrigado a estar dando notícias como essa, de uma entidade tão confiante, e uma entidade que tem passado esse país a limpo, procurando limpar e desmanchar as maracutaias que tem nesse país. De repente, dentro da própria polícia tem um malandro também fazendo a mesma coisa. Dilson. Aí tem que parafrasear o meu amigo Dilton Rocha. Até quando? O será que não vai nunca ter quando, Deus? Que Deus te dê um bom lugar. Deus, bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia. Hoje, a gente retornando aqui depois desse belo feriado aí, que representa o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui, com todo respeito, claro, né? A gente falar da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que é uma polícia que merece todo o nosso respeito, né, Brasil? Mas o que eu acho engraçado, que é fato, que está escrito aqui, deflagrada pela Polícia Federal na segunda-feira, dia 23, recebeu a medalha do mérito da inteligência de segurança pública. Eu acho que essa medalha dele, do Rogério, deve ter sido a medalha de prata, porque quem descobriu ele foi o outro que merece a medalha de ouro, porque pegou o cara que era um dos mais inteligentes, né? Então, o que pegou ele, que descobriu toda essa falcatrua, merece uma medalha de ouro, não é assim? Então, a gente fica, ao ver essa nota, aí, como você falou, confiar em quem? Confiar em quem nesse Brasil? Agora, nós tivemos um incidente, infelizmente, no Rio de Janeiro, que a Polícia Rodoviária Federal atirou numa moça de 24 anos, Brasil, que estava com a sua família dentro do carro. E eles não pararam o carro do cidadão para poder fazer a averiguação e acabou atirando e acertou essa moça de 24 anos que está internada em estado gravíssimo, né? Podendo até vir a morrer. Então, muita coisa tem que se melhorar nesse país e a gente espera que um dia melhore. Eu estou mandando aqui pro Jonathan o áudio do que houve com relação a esse policial federal. Vamos ouvir só um trecho desse, porque o trecho é muito longo, o áudio. Vamos ouvir só um trecho, porque é realmente vergonhoso, mas acima de tudo, Dilson, preocupante. Você passa, porque você hoje tem muitas entidades, hoje o cidadão está desconfiando das igrejas. Das igrejas. O cidadão desconfia de tudo hoje. O cidadão está recebendo um telefonema, tem alguns bobos que não caem nessa, né? O cara, pode, coisas fáceis e eles vão, etc. Mas chegou a um ponto que está demais. E as pessoas acabam se afastando das outras, né, Brasil? Por esse motivo, por não confiar mais. Você que foi marineteiro, foi motorista de ônibus, qual é o trecho de rodovia federal mais longo, com maior distância de um ponto ao outro? De Pelotas a Sobral, né? Que é a BR-116. BR-116. Então é a BR-116. BR-116. Isso aí. Você vê. Aí você vê o seguinte, Nilson. Mas, meu Deus, nós temos 524 anos de Brasil. A gente vê que de 2000 para cá, a quantidade de veículos que estão cruzando nessas rodovias, realmente cruzando nessas rodovias. E nós temos, claro, rodovias perigosíssimas, pior do que a BR-116 por aí. Sim. Nós temos. A 101, meu Deus, a 101. Pense, você que rodou pela 101, eu também rodei pela 101. Trechos sinuosos, declives e aclives. Sem acostamento. E aí vem o presidente da República dizendo que está cuidando do nosso país. É uma pena que a gente não possa soltar um palavrão para esses caras aqui, não estão cuidando de coisa nenhuma.
Essas BRs perigosas como são, tinham todas que serem duplicadas. Claro. Nós temos governantes aí, olha, governo de centro, de direita, de esquerda, de extrema para lá, extrema para cá, não é? Até extrema no meio. Não existe isso, mas só para... Pontes construídas há mais de 80 anos, 70 anos. Absurdo. Sem a Um menor... absurdo. Um absurdo. A gente reconhece que muitos governadores, devido ao que tem, por exemplo, a Bahia são 417 municípios, e ele tem que dar conta, tem que cuidar desses municípios, apesar de que não cuida. Estão fazendo alguns currais eleitorais por aí, segundo as intenções. Quem está falando aqui não é nenhum apaixonado por fulano, cicano, beltrano, PA, partido e tal. Não, absolutamente. Cidadão que é um sofredor, nós somos sofredores, que utilizamos essas rodovias aí, colocando a vida nossa e as nossas familiares. E que pagamos nossos impostos. E que pagamos nossos impostos. E que pagamos nossos impostos. Ah, mas fulano é... Bom coisa nenhuma, rapaz. Bom é a tua mãe, que cuidou de você, limpou você, botou papa na sua boca para você não morrer de fome. Aí é bom. Foi boa, que cuidou de você. Esses caras não estão aí de graça, Deus. Verdade. Esses caras não estão aí de graça, ganham muito, além de ganhar a mordomia que tem. É verdade. Ah, eles entram novos e saem velhos, problema deles. Mas a mordomia que eles têm, por que não, pelo menos, não duplicaram essas rodovias mais perigosas do Brasil? Essas do ônibus meio de 41 óbitos poderiam ter Poderia evitado. ter sido evitada, né? Se tivermos um presidente, eu estou falando presidente, viu? O seu, o meu, o nosso presidente sério, comprometido com a seriedade mesmo, com as pessoas, teriam duplicado pelo menos essas rodovias, essas BRs mais perigosas do Brasil. E a gente sabe que nós temos BRs, além de não serem tão perigosas como essas, mas em piores condições, que se tornam também perigosas, que tem por esse país, e o presidente não dá a mínima. Sabe por quê? Ele não anda pela estrada. Fica procurando erro no mais pequeno, né? Que é o Ele não anda motorista. pelas estradas. Agora viu um cara, mas o presidente... São um bocado de picaretas que não respeitam a gente e ninguém tem coragem de falar, Deus. São um bocado de picareta que não respeitam a gente e, na maioria deles, fica puxando o saco de quem não dá mínimo para eles. Essa é a realidade. Verdade. Essas 41 vítimas, o culpado não foi só os motoristas, não. Eles também devem muito. Com certeza. Eles também, essas 41 Com certeza. vítimas, estão nas costas deles também. Com certeza. Você quer ver? Vamos ouvir, porque não somos nós que estamos falando, nós lemos aqui. Né? Nós lemos aqui a matéria e quem vai falar é uma repórter, que eu não peguei o nome dela, mas a gente procura e fala. Vamos ouvi-la para você sentir o que está realmente acontecendo no país. Vamos ouvir. Sobre a Operação Oberclean, 4 pessoas foram presas. Nós acompanhamos de perto essa história e que já passaram, né, Adriana, por audiência de custódia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Já passaram sim, a audiência de custódia foi realizada ontem e 3 pessoas estão presas no complexo da Mata Escura, no centro de operação penal, que fica lá no complexo Lemos Brito. Então são eles, o Vidigal Cafezeiro Neto, que é o vice-prefeito de Lauro de Freitas, o Carlos André, ele também está lá na Mata Escura, e também foi para lá o outro, o Rogério Magno, que é o policial federal. Uma funcionária pública, ela foi afastada, que é a Lara Betânia Leles Oliveira, de Vitória da Conquista, coordenadora de material e patrimônio do município. Ela foi afastada, e o advogado Lucas Moreira Martins Dias, ele está em Porto Seguro. Ele é advogado e, por isso, ele tem direito a uma sala do Estado Maior, o que significa um espaço diferente de uma cela, que não pode ter a porta trancada por fora, exceto em que se justifique se há um risco de prisão. Não tendo uma sala parecida no município onde ele reside, que é no caso Vitória da Conquista, ele pode ter prisão domiciliar ou seguir para outro lugar onde tenha essa sala de Estado Maior, que é concedida a advogados, um direito previsto no Estatuto da OAB. Outra situação que também é referente a esse advogado é que, por problema de saúde, ele também, em caso de necessidade de transferência de unidade prisional, ele deve sentar no banco de trás da viatura e não no fundo, reforçando, por questões de problemas de saúde. Nós conversamos e procuramos a defesa dessas pessoas presas, pelo menos
2, nós ainda não conseguimos contato com os advogados, com a defesa deles. Os que já se manifestaram foram os seguintes. A defesa do Carlos André de Brito Coelho, ela diz o seguinte, que ele jamais poderia ter recebido propina pelo simples fato de não ser servidor público. Jamais manteve vínculo com qualquer servidor municipal na defesa de interesse de qualquer empresário. E diz ainda que a prisão é descabida. Não é servidor público, não possui vínculo com nenhum servidor, muito menos relação com qualquer contrato público ou licitação. Finalizou a defesa do Carlos André. A defesa de Lucas Moreira Martins Dias, esse advogado que está numa sala de Estado Maior, a defesa do policial federal Rogério Magno e também do vice-prefeito de Lauro de Freitas, o Vidigal Galvão Cafezeiro Neto, ainda não se manifestaram. Continuamos tentando o contato. Lembrando que essa é a segunda fase da operação, que foi realizada ontem, quando foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. Muito bem. Muito bem. Deu para todos eu ouvir e entender. O senhor que está nos ouvindo, muito obrigado, a senhora que está nos ouvindo, a senhora que é mãe, você jovem que prefere ouvir a verdade do que ouvir as besteiras que saem por aí, hoje em algumas cidades os programas falando que comeu peru demais ontem, que estava sentindo mal. Estamos trazendo aqui a verdade. Os senhores que ouviram isso, pode fazer uma visita aos presídios hoje? O cara que roubou, pulou o quintal, não que ele não mereça ser preso, merece sim. Uhum. Mas o cara que roubou, saltou muito para pegar uma roupa que já está para vestir lá, sei lá por quê, roubou roupa no varal, ladrão de roupa de varal. Cidadão que passou um porrete numa galinha aí para comer mais tarde, não sei com quem, ou se foi tomar pinga com a sei lá. Tá preso. Cidadão que, infelizmente, foi, sei lá, por motivo qualquer, foi aí, assoviou na rua aí para alguém e alguém não gostou, tá preso. Alguém que, por exemplo, teve um desentendimento, um deu uma rasteira no outro, tá preso. Agora, isso aí, que desviou dinheiro da saúde, 1 bilhão, né? 1 bilhão, 400 milhões de reais, e que muita gente morreu. E não é pelo fato de morrer, não, meu amigo, que morrer todos nós vamos. É pelo fato de ter sofrido para morrer. Que estava no leito do hospital, precisando de um medicamento, precisando de um tratamento, ou nem isso, chegou a ir para um hospital porque não tinha vaga e porque não tinha dinheiro. Dói ou não dói? Ah, mas esse cara não fica preso um dia. Aliás, há muito tempo atrás, os mais velhos diziam assim, roubar, tem que roubar para botar o dono do dinheiro na cadeia. Parece que voltou a isso acontecendo. Mas também é assim, você não fica um dia. Porque todo mundo, a gente não sei se pode dizer isso, mas a gente pode dizer assim, sempre tem uma saída, né? Sem generalizar. Parece que tem um preço. E a corrupção disso antigamente era a cada passo, hoje é a cada palmo. Aumenta, as pessoas, diminui os espaços das pessoas que estão entrando nesse caminho sem volta da corrupção. Infelizmente, ontem, uma pessoa que eu não gosto, mas é uma questão minha, assim, eu não gostar, não simpatizar com ele, nunca me fez nada, eu nem conheço. Mas pelas defesas que ele andou fazendo, eu acabei não gostando. Essa semana, evitou aquelas emendas parlamentares, que é o ministro Dino. Uhum. Já estou passando a achar ele simpático. Não aprovou aquelas emendas de 4 bilhões para os senadores e deputados fazer política. Bem feito. Fazer política, comprar fulano, comprar lideranças. Tem gente aqui, amigo, que arranja lá no estado 10, 15, 20 tratores a custo do governo, custo nossos impostos com o governo estadual, fica dando um em cada cidade, comprando liderança para pedir voto para eles nas eleições. Isso é uma vergonha. Devia ser todo mundo preso e algemado e sair na rua, acorrentado e algemado, todo mundo vê. Isso que precisa. É a realidade, viu, amigo? Desculpa aí até a irritação, Dilson, mas infelizmente a verdade tem que ser dita. 1 bilhão desviado, Brasil. Casa no valor de 100 mil dariam para fazer 10 mil casas.
Então, uma cidade de 20 mil habitantes seriam beneficiados aí 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, imagine. Olha, são 15 horas 28 minutos. Temos muito mais coisa para trazer para os nossos ouvintes de notícias, mas agora nós vamos a um apoio comunitário aqui, um apoio cultural, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui uma coisa, para a gente possa dar sequência aqui no nosso programa. E tá aqui, ó. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui uma matéria. Determinação do STF com liberdade provisória. Ex-deputado Daniel Silveira volta a ser preso pela Polícia Federal. Dá para entender esse cara? Não dá. O cara é liberado pelo todo-poderoso lá, o Careca. E, com todo respeito, viu? É que ele não tem cabelo mesmo. E depois, em vez dele ficar em casa curtindo a família numa boa, ele vai aprontar de novo. Cara. Brincadeira, coisa porque, na verdade, ele não aceitou as regras, né? Não aceitou as regras. A tornozeleira, usar a internet. Vamos tentar falar também, né, Deus, do meio ambiente aqui em Conquista. A necessidade urgente de uma instalação de canil público em Vitória da Conquista. Uhum. Não é para ontem, não é para o ano passado isso. É verdade. Eu nunca me lembro da doutora Guilmar Miranda, não sei por que ela parou. Eu gostaria de conversar muito, doutora Guilmar Miranda, sou um admirador dela, né, pelo trabalho que ela faz. Essa senhora, a doutora Guilmar, tem por ela o maior respeito e carinho pelas verdades e pelo pulso que ela tem. Ela não tem negócio de meia conversa com ela, entendeu? E ela me disse, ela disse pro Ezra, assim, olhando para a cara do Ezra, nós vamos ter muita disputa nisso aí, porque é uma obrigação de Conquista ter o CCZ com essa quantidade de habitantes que temos e essa quantidade de cães que temos. Muita gente fala assim, nós temos 8 mil cães na rua. Rapaz, Vitória da Conquista tem 85 mil cães. 85 mil só dentro das casas. Aí, você vê. Eu mesmo tenho um. Eu também tenho um. Agora, é brincadeira. Quantos habitantes somos? Acorda. 15h30, 15 horas e 30 minutos, a famosa 3h30. Vamos aos nossos apoios culturais. Vamos lá. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Fim de ano chegou e com ele uma preocupação importante. Os estoques de sangue da Hemoba diminuem e muitas vidas dependem de você. Com as festas e o aumento de movimento nas ruas e estradas, o risco de acidentes cresce. E é aí que sua doação faz toda a diferença. Doe sangue ainda este ano e ajude a salvar vidas. Procure uma unidade da Hemoba e faça a sua parte. A sua doação é rápida, segura e transforma vidas. Hemoba. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Para mais informações, acesse hemoba.ba.gov.br. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Quinze horas 32 minutos, estamos apresentando o Comunidade em Ação. Olha, lembrando que amanhã, como é que é disso? Fala aí, nós vamos apresentar o que mesmo? Amanhã sim, amanhã tem música boa, música da melhor qualidade. A gente vai voltar ao passado, né? Amanhã, a partir das 15 horas, aqui no Comunidade Musical, você vai ficar aí sentadinho, ouvindo o que tem de melhor, só aqui na Comunidade em Ação Musical. Muito bem, e falando em Operação Overclean, em nota assinada pelo advogado Guilherme Oliveira de Brito, da Checker Carvalho Advogados,
Ele comunica que o plantão judiciário do Tribunal Federal da Primeira Região concedeu liminarmente ordem de habeas corpus. Essa palavra que eu estava tentando lembrar, habeas corpus, e não consegui. Ordem de habeas corpus em favor de Lucas Moreira Martins Dias. Interessante, esse Lucas Moreira Martins Dias, eu conheço a família desse cidadão, ele é da família dele, é de Encruzilhada, os avós, bisavós, sei lá, dele. Terra boa, com Encruzilhada, né? Aliás, nem é Encruzilhada, é Tapera, que é distrito Encruzilhada. Uhum. É de lá daquela região. Determinando a revogação da prisão preventiva imposta no âmbito da segunda fase da Operação Overclean, em razão da desnecessidade do encarceramento cautelar. Conforme o comunicado, acrescemos que Lucas não possui envolvimento em qualquer tipo de ato ilícito e que adotará todas as providências necessárias para comprovar de modo inequívoco a sua inocência. Motivo pelo qual contribuirá com as autoridades e com as apurações em andamento. Reafirmamos que ele é primário e goza de bons antecedentes. Pelo menos parentes desses são gente bom mesmo, inocentes. São pessoas sérias. Mesmo porque nunca foi preso ou processado criminalmente ao longo da sua vida. Do mesmo modo, possui um histórico de atuação profissional irretocável. Então a Polícia Federal deu uma pichotada, foi? Foi, deu uma pichotada. Parece, né? Parece. Passou é lá. Irretocável, amigo. É irretocável. É retoque, vem de reboco. Vem de remendo, né? Remendo. Seja na advocacia ou no próprio serviço público, uma vez que sempre cumpriu suas funções com zelo, probidade e retidão. Ressaltamos que a operação deflagrada no dia 23/12/2024, viu, doutor? Decorre de um mero procedimento policial investigativo e que a culpa de qualquer cidadão só pode ser comprovada por meio de uma sentença condenatória transitada em julgado definitivo, alcançada a partir de um processo judicial onde se assegure o acesso a todos os direitos e garantias constitucionais, inclusive a ampla defesa e o contraditório. Ex-chefe de gabinete civil, que exercia o cargo de secretário municipal de mobilidade urbana de Vitória da Conquista, Lucas Dias, que é advogado, foi exonerado pela prefeita Ana Sheila Lemos de Andrade. Bom, se isso aqui é verdade, eu não posso dizer que é, nem que não é, né? Não somos juristas. Quem entende de direito é o doutor Alessandro, então, pai da matéria, como diz Irapon Sampaio. Como diz Irapon Sampaio, realmente é um cabra bom e competentíssimo, o doutor Alessandro Brito, que deve estar por aí, deve estar demorando de chegar, porque ele está no caminhão de queijo para nós. Ficou... Então, se tiver tudo certo aqui, Edilson, quem foi que errou? Pense bem, né? Isso aqui. Olha, pessoal, está gravado aqui, né? Claro. Se estou tudo certo aqui, tem gente errando não fazer o trabalho deles. Não é verdade? É verdade. Não vou nem dizer o que é, mas tem muita gente errando fazendo o trabalho deles. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela. Esperar, né? Realmente, se ele tem o direito a assistido, né? Então, esperar, ele é um direito dele também recorrer e, se tiver razão, será absolvido, né? Será absolvido e vai... naturalmente e merece ser indenizado pelo desgaste do nome dele. Eu sou dessa opinião. Mas a polícia também tem que fazer o papel dela. Tem que fazer o papel dela. Porque quando eu vejo o cidadão ser preso, não é no... Porque parece que encontraram uma grana aí. Mas como eu não tenho certeza, eu vou me calar por aqui. Falando do passado, quando você viu o cara ser preso e aí descobre que o cara tem lá na conta dele 30, 40, 50 milhões... e que não justifica ter aquilo pelo que ele recebe, a pelo origem que ele ganha, daquele dinheiro, né? E aí vai lá e traz o dinheiro para os cofres públicos, como é que é? Para o Tesouro, né? O Tesouro, né? Nacional. Tesouro Nacional. E depois descobre, não, é engano, o cara é inocente, mas não devolve o dinheiro pro cara, meu, aí fica difícil. É o que aconteceu aí em alguns processos que a gente teve conhecimento aí. Mas a gente falou nesse tanto de cães, né Dilson? Pois é, rapaz. Aqui está dizendo o seguinte: o meio ambiente, a necessidade urgente da instalação do canil público em Vitória da Conquista. Sem um canil público, centenas de cães
permanecem abandonados por todos os cantos de Vitória da Conquista. Véspera de Natal, o blog do Anderson registrou uma cena comum que políticos e munícipes vivenciam diariamente para matar a fome dos animais e reviram o lixo em busca de alimento. Os trabalhos têm sido realizados por ativistas com recursos próprios ou meio de doações. Está em funcionamento o Centro de Apoio à Saúde Animal, órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CASA. Porém, ele não realiza o recolhimento de animais em situação de vulnerabilidade. Exatamente. E para que o senhor... Olha só, antes de você falar alguma coisa, Brasil, eu quero só lembrar um negócio aqui. Uma situação que acontecia comigo. Nós relembramos aqui em relação do aterro sanitário, não foi isso? Foi. Quando eu saía em casa para colocar o lixo na porta, meu irmão, o que tinha de urubu rodando na minha casa. Eu já tinha até amigos urubus. Já de manhã eu via lá e tirava. Tá ali pro rango dele. Hoje isso não existe mais. Hoje, quem rasga os lixos são os cachorros. Então, se o aterro sanitário resolveu essa situação, Brasil, que a gente não vê mais urubu andando na cidade, né? Então, por que não também um canil? Agora você quer ver uma coisa? Olha, João, até essa aqui. Vitória da Conquista, com seus praticamente 400 mil habitantes. Eu não vou dizer o público flutuante aqui não, porque isso aí não vem na conta. Vitória da Conquista, com seus 400 mil habitantes, e que não deram o retorno do trabalho prestado a um cidadão aqui de Conquista. O que é Centro de Controle Zoonoses que muita gente não sabia? Passou a saber, né? Que é exatamente para evitar essa aglomeração de cães nas ruas, castração, cuidar para depois fazer doação, etc. E quando eu falei dos 80 mil cães, é porque são 80 mil cães domésticos que não seja, eu estou falando de rua e tem cuidado, tem um cuidador, tem um cidadão que alimenta esses cães. Existe aqui em Conquista. Dados levantados pelo atual deputado federal, professor Rodenor Pereira. Certo. Um abraço ao professor Rodenor. E quem foi que trouxe para a Conquista a preocupação e viu a necessidade de um centro de controle de animais em Conquista, mesmo porque uma cidade que passa de 250 mil habitantes tem a obrigatoriedade de ter um CCZ. Tem a obrigação e dever de ter um CCZ. Isso já é fato. É fato. Olha só quantos habitantes Conquista tinha. Tem. E muitos não sabiam o que era um CCZ. O homem que veio, lutou, trabalhou, foi chamado de vereador dos cachorros, foi chamado de, só defende vira-lata, só defende os pulguentos, os transportadores de pulga, um bocado de coisa. Lá, tá fazendo até comida animal de rua. Ignorância, né? Quem foi que trouxe essa preocupação e que chegou ao ponto de ganhar para a construção do CCZ um terreno com mais de 20 mil metros quadrados para a construção de um CCZ nível 3? Quem foi que lutou e conseguiu trazer para a Conquista um castramóvel que está funcionando até hoje, e parece que, se não me engano, já tem 2 ou um pouco mais, sei lá, que castra e trata os animais para evitar a proliferação. Isso, de grande. Quem foi que lutou e conseguiu que fosse aprovado a construção de uma clínica veterinária pública? Tá lá na Vida Brumado. Nunca mais conseguiu se eleger. Agora a gente que anda bêbado pelas calçadas, fazendo piada na Câmara, fazendo gozação, brincadeira, continua. Então fica difícil, amigo. Fica difícil. Cara, quem foi isso? Não, isso aí, fazendo aqui um comentário baseado de pessoas que, na realidade, não contribuem tanto para a cidade, cumprir com seu dever e sua obrigação, às vezes não consegue se eleger. O povo parece que não gosta da seriedade. Mostra também que o povo realmente não sabe votar.
Cidadão que chega nos botecos, paga cachaça para todo mundo. Aí eu já falei, eu já contei isso para vocês uma vez, que um prefeito de Conquista, ex-prefeito, aliás, saudoso prefeito, que aliás, diga-se de passagem, foi um excelente prefeito, chegou em um bar aqui na Patagônia, ali naquele cruzamento do aeroporto antigamente, do Pedro Tarcísio Figueiredo, chegou em um bar, foi tomar ele gostava, foi tomar o direito dele, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Ele foi tomar havia tanta gente de olho na pinga dele que ele pediu um litro, deixou em cima do balcão para os caras. Aí pagou o litro, pagou a pinga dele e vazou. Ele ia para outra reunião lá nos Campinhos. Quando ele saiu, os caras falaram assim: olha aí, rapaz, isso aí é o candidato fulano. Gente boa. Homem desse merece o nosso voto. Vamos votar nele. Vota nele. É assim. Tá aí. Mas o cidadão, o outro que era candidato também, excelente cara, advogado, cara famoso. Inclusive ele ganhou a eleição. E ele ganhou depois dele, outra eleição. Estava lá se esgoelando em cima de um palanque lá, dizendo que ele era bom e etc e tal. Mas a vida é assim, cara. A vida é assim. Então nós temos hoje 23 vereadores na Câmara. De vez em quando alguém ali na tribuna cita a necessidade do CCZ. De vez em quando alguém cita isso. Mas só fica nisso. Rapaz, esse homem trouxe a preocupação no CCZ, tirou esse terreno, está lá, desafetado, pronto para construir. Até hoje ninguém se interessou mais. Esse homem trouxe o Castromóvel, né? Itaí rodando a cidade toda, aí a zona rural também, etc. O homem trouxe essa clínica, né? Veterinária, está aí pública, trabalhando, está lá. Vai lá agora, está lá na Brumada, onde era o Banco Itaú. Isso. Né? Está lá. Mas não conseguiu se eleger. Bom, faz parte da coisa, né? É que não soube divulgar. É nada. O nome do cabra estava em tudo quanto é lugar aí. O cara podia ser eleito para dar continuidade a isso. Pra gente o povo sabe, o povo conhece, sabe. Mas é assim. Fica difícil e acaba desviando tudo, não vota ninguém. Realmente, diz que cada povo tem um governo que merece, né, Brasil? Boa sorte, né? Boa sorte para eles. Olha só, Brasil, atentado na Lagoa das Flores, homem e mulher baleados são socorridos ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. 2 vítimas baleadas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista nesta noite de quarta-feira, portanto ontem, dia 25. Segundo informações apuradas pelo blog do Anderson, o atentado contra um homem e uma mulher ocorreu por volta das 22h30 na região da Lagoa das Flores. A 92ª Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na Lagoa das Flores, em comunidades rurais de Vitória da Conquista, também atua em Barra do Choça. Em relação a esse atentado, a gente não vê, Brasil, postos de polícias nesses bairros, né? Como Lagoa das Flores, né? Lagoa das Flores tinha que ter um posto policial. E temos um vereador já com 4 ou 5 mandatos lá. Tem que tá na hora, né? Tem que ter um posto da polícia militar ali, atuando naquele bairro enorme. Claro. Né? Distante da cidade, porque ela é distante. E além do mais, ele está ali próximo a José Gonçalves, próximo a São Sebastião, próximo ali o Periperi, né? Próximo ali a Caiçara, próximo ali a Vereda. Rapaz, e nós vamos mais longe, ali já é uma sede já, uma sede da polícia militar. Mas cadê a inteligência para ir buscar isso? Não tem. Olha, hoje nós estamos falando de que o próximo prefeito de Vitória da Conquista, que naturalmente nós temos uma prefeita por 4 anos, e essa prefeita, como todas as prefeitas e prefeitos e prefeitas e prefeitas do nosso país, dos nossos municípios, né, eles vão ter, deixa eu ver aqui, eles vão ter dificuldades. Está aqui a notícia aqui. Dados mais recentes divulgados pelo Banco Central revelam que, apesar de o setor público consolidado, composto pela União, Estados, municípios e empresas estatais, ter registrado em outubro um superávit primário de 36,8 bilhões, os governos municipais separadamente apresentaram um resultado negativo de 3,6 bilhões. Vamos ouvir isso aí na voz de quem fala melhor do que eu, que é o Matheus Moura? Vamos ouvir? Matheus Moura falando disso aí pra gente aqui no nosso país. Vamos ouvir. É a matéria 1. Meu amigo Jonathan, a matéria 1 que está aí na ponta da linha, falando sobre isso. Ou eu não mandei para você? Talvez não tenha mandado.
Registro de déficit das contas públicas municipais tornará 2025 um ano desafiador para prefeitos. Eu não mandei para você. Vamos mandar para adiante aqui. Vamos mandar aqui agora, eu não mandei para você, a falha foi minha. Então é assim. Esse ano de 2000, já está lá? Então vamos ouvir, o cara fala muito melhor, aliás tem uma voz muito mais bonita que a minha, vamos ouvir. Dados mais recentes divulgados pelo Banco Central revelam que, apesar de o setor público consolidado, composto pela União, estados, municípios e empresas estatais, ter registrado em outubro um superávit primário de 36,8 bilhões de reais, os governos municipais, separadamente, apresentaram um resultado negativo de 3,6 bilhões. No mesmo mês do ano passado, houve déficit de 1,4 bilhão para esses entes. Diante desse quadro, o ano de 2025 será desafiador para as gestões locais, sobretudo para os novos prefeitos que assumem a partir de janeiro. A avaliação é do especialista em orçamento público César Lima. Segundo ele, entre as medidas necessárias para reverter esse cenário está o enxugamento da máquina pública. O déficit aí, geralmente, se apresenta na forma de um crescimento aí de despesas obrigatórias, principalmente em anos eleitorais, com as despesas de pessoal. Claro que há limitações para isso, segundo a lei, mas muito provavelmente o que acontece é uma inflação aí da máquina pública, a fim de conseguir cabos eleitorais para os prefeitos que estão tentando se reeleger. Quem entrar, ou mesmo aqueles que se reelegeram, a primeira coisa que vão fazer vai ser enxugar a máquina pública a fim de ter de volta aí a sua capacidade de investimento. Na avaliação do professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vladimir Maciel, normalmente o primeiro ano de mandato dos gestores eleitos costuma ser desafiador. Os prefeitos vão ter pouca margem de manobra para cumprir promessas de campanha. Os primeiros 2 anos de mandato vão ser 2 anos de ajuste fiscal. Caso eles queiram conseguir entregar alguma obra mais próxima no final de mandato, enfim, fazer alguma coisa de maior monta. Porque os 2 primeiros você não vai ter fôlego, você não vai ter de onde tirar. Em 2023, os municípios brasileiros também se encontravam em situação delicada em relação ao cenário fiscal. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades estavam com caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, Deus. Está aí, o Marquesan Araújo trouxe o recado direitinho aí. Sim. Um dia a conta chega. Cara, tá. Um dia, meu amigo. Tem que pagar, né, Brasil? Tem que pagar, tem que pagar. Então, e outra coisa, só empresta. Você sabe como é que funciona isso? Só empresta quem quando é boa você paga. quando você pede um empréstimo, sabe sendo que os cofres públicos vai lá e manda dinheiro para fulano, é gente boa, é bonito. Coisa nenhuma. Primeiro ele averigua se a cidade, se o município tem condições de pagar. Tem, então manda dinheiro para lá. Que sabe que o dinheiro vai voltar. É verdade. Né? E nós temos falado disso aqui, de uma modalidade, e de novo eu não mandei, manda para Jonathan. Sim. É uma modalidade o seguinte: o governo promete não judicializar a questão, mas a Ordem dos Advogados do Brasil pretende entrar esta semana no Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de um preceito fundamental sobre a saidinha temporária de presos. Não é preciso, não é necessário dizer que com essa saidinha desses condenados aí, condenados que eu digo, maneira de expressar, desses detentos, com a saidinha deles, o número de crimes no Brasil dobrou. Dobrou, né? Rapaz, soltaram um estuprador aqui em Conquista, depois saiu nos grupos. Pessoal, se não for, pelo amor de Deus, tá nos Facebook, tá nos grupos aí particulares, e aí eu vi umas rádios falando que o cara é perigosíssimo. Rapaz, o cara não tem jeito, o cara não pode ver uma fêmea, entendeu? Estuprador e violento, e dá porrada, ainda bate, etc e tal. A gente viu pelo país o número de estupros, de roubos, seguidos de morte, pelo país. Os municípios soltando ali a saidinha para os caras visitar a mãe. O cara nem na casa da mãe vai, já começa a aprontar antes de chegar lá. E é por isso que a gente
a gente... Eles têm essa regra, essa preocupação, né? Sai de lá famintos, né? Sai famintos. E que geralmente pessoas com índice mais violento não têm esse direito. Mas exatamente. Eu acho que eles não têm esse controle todo, né, Brasil? Pois é, o cara tá lá quietinho, mas tudo... Outra preocupação da especialista Dina Alves é com relação à implantação da lei e que esta permite saídas temporárias apenas de presos do semiaberto condenados por crimes não violentos, com o objetivo de estudar ou fazer cursos profissionalizantes, etc. Então, vamos ouvir aí o áudio que nós temos, já está aqui o Dilson. Vamos ouvir o áudio, porque na realidade é assim. Muita gente saiu, não sei se o Dilson lembra, que soltaram aí um cidadão, aquelas saidinhas, né? A saidinha para visitar o pai e a mãe, e o cara não tinha nem mais pai nem mãe, porque ele mesmo tinha matado. Aí, rapaz, isso é uma piada, rapaz. Isso é uma piada, assim, de péssimo gosto, e que infelizmente acontece no nosso querido país, que se chama Brasil. E é preciso que alguém tome uma providência com relação a isso, porque ninguém aguenta mais tanta injustiça, tanta besteira, tanta bobagem que os nossos governantes andam fazendo. E aí, amigo, não tem quem consegue. Não conseguiu aí não, né? Então vamos aqui dizer o seguinte. O governo promete não judicializar mais a questão, mais a ordem dos advogados do Brasil, etc e tal. Eu sei que soltaram muita gente, e muita gente aprontaram, mataram, assaltaram, estupraram, fizeram um bocado de coisa por esse país afora. Pode até deixar isso, o horário também até estourado. Aí, um bocado de gente por esse país afora saíram da delegacia, soltaram foi as manadas. Né? As manadas. E teve gente que nem chegou à casa da mãe ou da mulher. Nem chegou. Ou do pai ou da mãe. Ou do pai ou da mãe. Nem chegou. Na estrada mesmo eles começaram a aprontar. Roubaram moto, roubaram carro, bateram em pessoas, quebraram muita gente no pau, deram porrada, saiu com saudade, vou aprontar aqui, depois eu volto. Isso no país. E é por isso que o presidente Lula, inclusive... Aliás, é assim, ó, o cara foi atacado e foi morto por alguém, não é? O cara roubou, o cara estuprou, o cara assassinou alguém. Quem foi que fez isso? Foi aquela história do cavalo, quando o diabo soltou o cavalo. Aí o cara falou, não, mas eu não fiz nada, apenas soltei o cara. E aconteceu isso no país. E a gente, infelizmente, tem que acompanhar isso nos programas informativos que mostra... Não sei se você já prestou atenção. A televisão hoje não está mais tendo aqueles programas de entretenimento. Você pode olhar. As televisões abertas hoje não tem mais aqueles programas de entretenimento. Fala de violência. Os programas são todos informativos. Termina um, começa o outro, falando quase da mesma matéria. E quando vai ter uma coisa diferente, vamos falar agora do futebol. Aí cada um fica torcendo para aparecer algo com o seu time. Rapaz, a coisa está feia. Realmente, tá complicado. Verdade. E por falar em televisão, hoje a gente teve uma perca muito grande, né? Um ator, Ney Latorraca faleceu hoje aos 80 anos. Uma doença provocada pelo câncer de próstata, né? Ele acabou perdendo a vida com 80 anos. Cara. 80 anos, natural de Santos, São Paulo, né? Grande ator, começou a encenar aos 6 anos com peça teatral. É um cara que fez muitas novelas aí na Globo e famoso, conhecidíssimo, Ney Latorraca. Isso aí. E na última notícia chegando aqui, a urgência da conectividade aérea de Vitória da Conquista com Salvador. O pessoal está começando a cobrar isso aí, para ter... Porque viajar nessa estrada complicada que está aí, é melhor ir de avião. Hoje é Vadinho. Hoje é Vadinho. Daqui a pouco está aí Vadinho, o 5 de maio. O estúdio daqui a pouco está cheio. Hoje é Vadinho. Os convidados de Vadinho, tudo pessoas inteligentes, vêm aqui, ajudam o Vadinho, colabora com o Vadinho. E hoje a comunidade de ação com certeza está muito quente. Dilson, até amanhã com o nosso musical. É isso aí, Brasil. Até amanhã. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua sintonia. Jonathan, obrigado mais uma vez. E amanhã estamos aqui cantando sucesso de 1960, 70, 80. Cada música bonita. É isso aí. Eita, um abraço a todos. Fique com Deus. Se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Tchau. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação.
criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o conselho tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Fé. Essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. Nós cremos no poder da palavra. Por isso, na Melodia, pastores de diversas denominações, homens de Deus, comprometidos com as Escrituras Sagradas, trazem sempre mensagens de edificação, conforto e esperança. Melodia faz a vontade de Deus.